Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, é o livro base. E aqui realmente somos um grupo pequeno, mas com grande vontade de aprender e instigar a todos vocês aí a também a estudar esse livro que nos conduz a vários ensinamentos e nos dá muita base para as diversas obras aí. E hoje nós vamos dar continuidade, que estamos aqui no livro segundo, que estamos aqui agora na parte da forma e ubiquidade dos espíritos, né, Gerson? A gente vai começar hoje na questão 88. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Então, querido Deus, amado Mestre Jesus, Nossa Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse momento de muita união, de muita alegria, onde nos reunimos aqui para estudar, para nos melhorarmos. E assim, agradecidos pelo dia de hoje, pela oportunidade de aprendizado, nós começaremos o nosso estudo de hoje pedindo humildemente que Jesus e seus mensageiros nos auxiliem na reflexão, no entendimento acerca das questões de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Meu Deus. Você vai ler hoje, Gerson? A Cleide vai começar. Ah, vai começar? Beleza, 88. Cleide. Até Nós 90. dividimos, Tá bom. dividimos as questões. Bom, a 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Como a gente já viu, né, nos estudos anteriores, a gente ainda não tem o entendimento, né? A gente Isso ainda não mesmo. está preparado, né? Isso Pelo que eu mesmo. é como se ele fosse tentar explicar, a gente não ia entender, né? Como, por exemplo, se você fosse falar para uma pessoa que nasceu cego e falasse: Nossa, eu prefiro a cor azul do que a vermelha. E você? O cego não vai saber diferenciar, né? Então, eles devem imaginar a gente assim também. O que adianta, né, falar? Porque a gente ainda não tem esse entendimento, a gente ainda não está nesse grau de evolução para saber a forma, né? Então, eles já falam que é um clarão, uma coisa que os nossos olhos ainda não pode ver, né? Não tem ainda, né? A gente comentou semana passada do filme e do livro do André Luiz, né? E no livro do André Luiz tem uma passagem assim, é engraçado, né? Lembrando do que a gente do último comentário nosso, que tem uma parte do André Luiz que ele fala que ele vê dois vultos passando. Aí ele olha, né, e fala para a enfermeira: Nossa, parece que eu vi dois vultos. Ela, nossa, você viu que cor linda! Uma cor azul. Nossa, deve se tratar de seres superiores, né? Aí o André Luiz falou: Eu não vi nada, eu só vi um vulto. Nem ele
que já estava lá, né? No nosso lar, conseguia ainda ver, ainda não estava pronto ainda para ver, né? Então, imagina a gente, né? É, eu entendo também que deve ser que os espíritos aparecem para nós de uma forma de acordo com o nosso padrão, né? Como sendo, então, por exemplo, esse formato de chama centelha remete muito a nós, a energia, a força, né? Talvez isso em outros mundos, né, possa ser diferente, né? Eu acho que é uma representação muito clara, né, de energia, né, de um padrão vibratório assim muito alto, né? Essa imagem de uma centelha, de uma chama, né? Se fosse uma coisa mais um bloco de gelo, né? Seria não estaria muito de acordo com os nossos padrões, né? Mas, É mas verdade. pode ser dessa forma também, talvez, né? E a gente cresce falando, né? Vai para a luz, né? Ah, eu quero ser luz. Então, acho que de repente é isso mesmo, né? A gente tem esse negócio de centelha, de uma chama, de luz, como uma coisa bem superior. E é o que a gente É o nosso entenderia, né? padrão, né? É o nosso Nosso padrão. padrão, exatamente. Brilha a vossa luz. Mas vou esperar você ir na 88A, Cleide. Aí Ah, eu tá bom. queria comentar também. 88A. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Aí o André Luiz comenta aqui, né? Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. De novo, aqui eu entendo também da questão dos padrões, né? Então, a cor vai da sombra até o vermelho intenso, aquele vermelho rubi, né? Para nós isso é um padrão de intensidade, né? A É, chama é um padrão de energia, força, né? Então, de novo, completa aí o que foi dito na 88. e pelo que eu vi aqui, o escuro, eu acho que é assim, dependendo da vibração do espírito, ele não brilha tanto, é um pouco mais escuro. Eu entendo assim, né? Pelo que eu entendi. E quanto mais puro o espírito, mais brilho e mais luz ele tem, pelo que eu entendi aqui. Isso mesmo. Pessoal, posso falar? Ô, Suzeleta, Oi, bom bom dia, dia. Bom Suzy. Meu dia. microfone estava, eu não percebi que estava desligado, tá? Que é bom atentarmos a notinha de rodapé aqui da questão, que todas essas questões estão se referindo sempre a espírito puro. Então, a espíritos que não têm o perispírito, né? Então, por não ter o perispírito, ele não tem aquela forma humana, né? Então, por isso, o clarão, a centelha, que cada um vai sentir e ver a sua maneira. Mas ele não tem a forma também, porque estamos falando de espírito puros, tá? É a notinha de rodapé. É bom atentarmos, né? Interessante, isso mesmo. Muito bem lembrado, Suzelei, porque no livro dos médiuns, eu separei até aqui para a gente, rapidinho, é só um trechinho, que na segunda parte, capítulo 1, o item 55, diz assim: já se disse que o espírito é uma chama. Isto deve-se entender do espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e ao qual se poderia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que se purifica e se eleva na hierarquia.
de tal sorte que para nós a ideia de forma é inseparável do espírito. Então, aqui, no livro dos Espíritos, eles falam, né, que o que vocês comentaram, que quanto mais elevado, mais essa forma do clarão, essa chama da luz, mais o espírito purificado. E é interessante o que a Suzeli trouxe aqui para nós, porque o espírito, no plano espiritual, ele nunca está sozinho, ele não é simplesmente um ser sem forma, né? A forma é dada pelo perispírito, e quanto mais ele evoluído, ele vai se separando, ele vai deixando, porque o próximo item que nós vamos estudar, nós vamos ver o perispírito, né? O que é o perispírito. Então, ele é um corpo semimaterial, então ele vai deixando, né, essa forma. E eu só queria trazer para vocês, né, reflexão, e até quando eu pego o livro dos médiuns, eu não sei se vai dar para ver, mas tem ali a videira, né? Aí tem a videira. E a videira, quando ele fala aqui, né, que ele varia do escuro ao brilho do rubi. Só queria trazer essa reflexão para vocês, que aí eu fiquei pensando, o vermelho, o vinho, né? Tem um pouco a ver com a videira, né? E tem ali o corpo. Então, eu acho que tudo se remete também a essa reflexão, né? É bem interessante. É isso. Pode seguir, Cleide. Ninguém mais quer falar? Não, ninguém abriu o microfone. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos. Bom dia. Pode seguir, Cleide. 8:09. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mas rápidos como o pensamento. A gente já aprendeu que, né, o pensamento é uma energia, né? Então, você pensa, os espíritos, né? Como a Suzy mesmo falou, que aqui embaixo está falando dos espíritos puros, né? Eles pensam e já se transportam, né? Então é rápido, né? No caso dos espíritos superiores, agora os outros não, né? Com certeza não. A 89A vai até completar aí nossa reflexão também. Vamos lá. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Isso mesmo. O pensamento é um atributo do espírito, né? E a gente, quantas vezes já ouvimos aquela frase, né? Onde está seu pensamento? Lá você está. Lá estará, né? Então, né? Lá você estará. Então, agora a gente já pode falar. Lá está o seu espírito. O André Luiz, ele fala muito, né? Que o pensamento é energia, né? Ele fala também que... ele até, às vezes, fala que o pensamento é um fluido mental, né? Porque é o que te leva, né? Se para a gente é difícil entender a velocidade da luz, que é muito rápida, imagine a gente entender a velocidade do pensamento. Por isso que a gente tem que se atentar bastante aos nossos pensamentos, porque tudo irradia, né? A gente já, desde quando a gente começou a estudar o livro dos Espíritos, eles nos alertam quanto aos nossos pensamentos, e a gente sabe que vai para o universo, vai para o fluido cósmico, né? Então, imagine no mundo espiritual. Hoje, com o conhecimento que eu já tenho, eu falo, Jesus, quando eu desencarnar, olha, tomara que eu tenha bons pensamentos, porque, olha, já pensou aqueles pensamentos ruins, né? Eu já vou ser vista com isso também, né? Porque vai ser o meu meio também de comunicação,
Quer falar, Gerson? Eu entendi também que tudo tem a ver com os pensamentos, né? Como a gente falou, se a gente pensar negativo, estaremos numa esfera mais negativa. Se pensarmos positivo, estaremos numa esfera mais positiva. Isso mesmo, Né? E a nossa alma, dessa forma, ela se projeta para outros lugares, né? Mesmo estando no nosso corpo. Porque eu entendi que a mente é algo que transcende o nosso corpo. O cérebro não, o cérebro está aqui com a gente. Então, uma coisa é cérebro, outra coisa é mente. Daí que eu entendi que o pensamento, né, que está na mente, isso se consegue se transportar para algum lugar, né? Agora, o cérebro está aqui, né? O cérebro... E o Gerson, fazendo esse comentário, também me lembra o seguinte, como a gente já viu, né? É um atributo. O que é um atributo? É uma qualidade. Então, o pensamento é uma qualidade do espírito, né? Do ser individual, propriamente dito, do ser inteligente. Aí, quantas vezes vocês já devem ter passado pelo exame, por exemplo, de tomografia, né? Tomografia, ressonância, e que a gente passa por aquele túnel e fica aquele barulho, tum, 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 tum. Eu, assim, todas as vezes que eu tenho que fazer a ressonância, aí eu tive por um tempo fazer sempre, né, 2 vezes por ano esse exame, eu falava, ai meu Deus, já vem. Aí eu consegui, nas últimas vezes, transportar meu pensamento para outra coisa, né? Então, até quando a enfermeira, né, vinha, né, para aplicar aquele... Como chama contraste? aquele contraste. Eu já estava assim, né? Acabou? Aí ela, não, vou aplicar o contraste. Então, ali naquele momento, eu vi o quanto, né? É um momento simples, mas é o quanto a gente realmente pode fazer uso desse atributo de nós, que nós temos. Então, eu só quis trazer essa reflexão, porque nós somos capazes. Eu posso falar? Sim, claro. Eu concordo, Meire, com você, porque eu passei pela mesma coisa. Há pouco tempo eu fiz uma ressonância também, eu faço a mesma coisa. Fiz uma cirurgia, fiz a mesma coisa, né? O que me chamou a atenção também nessa questão é assim, o nosso pensamento ele é tão rápido, como ele falou, né? Que você se transporta tão rápido, que a gente sabe, por exemplo, que a espiritualidade, que o anjo de guarda, nem sempre está direto conosco, ele tem seus afazeres, mas o nosso pensamento, quando nós nos ligamos a ele, pedindo a sua presença, ele vem muito rápido, já percebeu? Como a rapidez com que ele vem, embora nem seja sempre um espírito puríssimo, né? Mas ele é muito rápido, assim como o nosso pensamento, ao chamá-lo, faz com que ele atenda mais rápido ainda, né? É interessante isso. É muito interessante. Um exemplo é as nossas preces, né? Quando a gente ora, Isso. nas orações, a gente se transporta para outro lugar, a gente vai para uma outra dimensão. As pessoas que conseguem meditar, né? Também, né? As pessoas que fazem meditação também se acabam se transportando. É verdade. Vai para onde o pensamento leva. É verdade. Bem lembrado. Muda a vibração, né? É isso. Pensamento é vibração, né? Então, não sei se... acho que vocês já ouviram falar daquele livro, O Segredo, né? Eles trabalham muito isso. Isso. Né? É aquilo que você vibra. Exatamente. Você consegue. Através do seu pensamento, você vibra e trabalha aquilo em você e, de uma certa forma, aquilo se materializa. Isso mesmo. E a gente ainda não tem como entender, né? Mas a pessoa vibra de tal forma, com tanta força, que aquilo acaba se materializando. Isso já foi, já foi relatado, né? Fatos verídicos, né? Então, pensamento, no que você quer, o que você quer para você, o que você quer vibrar, né? Mais uma vez chamando a gente, né? Vibra o bem, traz o bem, né?
Isso. Tanto que no segredo, eles ensinam você a escrever, ou colocar numa caixinha, ou colocar num painel as coisas positivas que você almeja. Então, quanto mais positiva você vibra, muito bem lembrado, Cleide, né? Então, é aquilo que a gente joga para o universo. O universo, ele traz. Gente, é tão lindo, né? Tá tudo interligado. Exato. Somos corresponsáveis. Sim, sim, né? Não diz, nós somos deuses, né? A gente Sim. pode ser, a gente vai um dia chegar o que Deus quer que a gente seja, né? Então, assim, tem vários caminhos e tem várias lições aí para a gente praticar. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E ir seguindo, você vê, como segredo mesmo. Eles dão o caminho, né? Eles vão falar, você não consegue cuidar do pensamento? Então, põe uma figura, né? Escreve para você ir domesticando seu pensamento, porque tem gente que não consegue pensar no bem, né? Então, põe figura, fica olhando aquela figura bonita, né? É isso. Bom, vou lá fazer o 90 e depois o Gé continua, né, Gé? O 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da vontade e também da sua natureza, ser mais ou menos depurada. É aquilo que a gente está falando, né? O poder do pensamento, né? O espírito mais evoluído, ele já tem aquele pensamento que já vai direto, né? Pensou, chegou. Aqui me fez lembrar uma viagem de ônibus, por exemplo. Tem gente que prefere dormir a viagem toda e só acordar quando chega. Então, quer dizer, você tem uma dimensão de tempo, né? E uma dimensão de transporte, vamos por assim dizer. E as pessoas que optam em ficar acordada, curtir a viagem, curtir o visual e chegar, as duas vão chegar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Só que cada uma numa referência de tempo, né? E de como chegou até lá. E experiência diferente, né? Quer falar, Suzeli? Pode falar. Não, eu concordo com ele, depende da sua vontade, né, de como chegar. A mesma coisa o espírito. Ele tem a noção da distância, mas depende da vontade dele de como chegar até lá, né? Que tipo de pensamentos e tal que ele vai usar, né, para chegar até lá. E nós sabemos que quanto mais evolução o espírito ele tem, mais liberdade, né? De escolha. Terá. E só lembrando mais uma vez do livro e do filme, né? Também O Nosso Lar, tem uma parte lá que André Luiz, não sei se vocês vão lembrar, ele se transporta de um lugar para outro com transporte público. E aí, os mensageiros, né? Quem já leu, já vai ver que o mentor dele, em alguns momentos, para ir a um determinado lugar, eles auxiliam o André Luiz. Então, o André Luiz, ele vai adquirindo também, né? Você vê que ele andou de transporte, aí depois ele vai evoluindo, tem hora que ele, né, o andar, o volitar, então também é questão da evolução. A gente tem 9 minutinhos. Será que dá, né? Sim. Vamos lá. Questão 91. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo. Lhes são igualmente
acessíveis. Aqui, né, como a gente já viu anteriormente, tudo é matéria, mas em estado e dimensões diferentes. Ou seja, quando comparado aqui às matérias da Terra que nós temos, nada é capaz de blindar a passagem do Espírito, né? Então, concreto, porta, nada bloqueia, nada blinda a passagem. Não adianta se esconder, não, hein, gente? Embaixo da cama, não adianta. Não adianta, não, né? Um detalhe, falando de espíritos superiores, né? Isso é verdade. Exato, Cleide, porque tem espírito que, né, todo mundo, a gente não dá para tabelar, né? Cada ser, né, cada espírito é um espírito. Mas a gente, em alguns relatos, né, em conhecimentos, em livros, a gente vê que espíritos que ainda estão no seu grau evolutivo, eles, quando se deparam em algum lugar, eles, por exemplo, se tem uma cadeira, uma mesa aqui, eles vão dar a volta, né? Porque eles ainda estão materializados. Então, conforme eles vão adquirindo, né, a sua evolução, conhecimento também, porque vai tudo também aprendendo, né? A gente continua aí aprendendo. Eu acho assim, o espírito puro, ele consegue penetrar assim como você está colocando, os espíritos menos evoluídos, não é em todos os lugares que eles vão entrar, né? Por exemplo, eu li, não lembro aonde, que uma senhora tinha o marido alcoólatra e ela fazia o evangelho no lar. Então, quando ele né, lá fora de casa, ele bebia, trazia os espíritos ruins, mas não conseguia adentrar dentro de casa. Ele entrava e os espíritos ficavam lá fora, por conta da força do evangelho no lar, né? Uhum. Então, só os espíritos puros conseguem penetrar em todos os lugares, os espíritos de luz, né? Os outros não. Ele não pode adentrar, por exemplo, num centro num centro, se não for permitido a sua entrada, né? Ele fica bloqueado até que se permita para tratamento e tal a sua entrada, né? Então, depende do espírito. Como aqui falamos dos puros, então esses sim entram em todos os lugares, né? Não é? A gente viu isso, eu estava lendo o livro aqui, a gente viu na questão 87, aquelas regiões proibidas, né? Então, aquelas áreas que tem muita luz, muita energia positiva, tem um certo grau vibratório, espíritos com outra frequência vibratória, né? Não consegue penetrar, a não ser que tenha autorização para o seu tratamento, o exemplo que a Suzeli deu dos centros espíritas, né? Se for para entrar lá para fazer baderna, né? Isso a equipe de segurança não permite, é proibido. Aliás, eles nem querem entrar lá, né? Isso mesmo. E lembrando mais uma vez o que a Suzeli nos atentou aí ao rodapé. Os espíritos, eles falam que não, que eles penetram tudo, porque aqui está se referindo já aos espíritos puros, né? Então, por isso que ele já deu essa resposta. Eu convido vocês a deixar a 92 e a 92A para o nosso próximo encontro, porque ela é que vai falar da ubiquidade, e eu tenho certeza aí que cada um vai trazer a sua contribuição. Eu mesma tenho, né? Vocês acham tudo bem? Acabou o tempo dos outros. Então não vai dar tempo. Então vamos assim fazer o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui e que tudo transcorreu com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia, porque estudar é isso, estudar nos dá prazer, nos dá entusiasmo, é tão gostoso quando compartilhamos nossas reflexões, pois todo mundo tem o que ensinar e tem o que aprender. E agradecidos pelo dia de hoje, hoje eu convido a todos nós a fazermos uma prece,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanharam no dia de hoje. Gratidão a todos e até a próxima semana.